Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Amém. Convidar a igreja a ficar de pé, dar início ao culto de celebração e exaltação no nome do Senhor Jesus, amém? Convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus 6, 25. Mateus 6, 25, que tem o título As Preocupações. Vamos ler. Bate aqui se eu ler. Amém? Amém. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu quero deixar para a igreja aqui o 33, né? Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Esse é até um versículo bem conhecido, né, de muita gente, praticamente quem já está na igreja há bastante tempo, mas a gente não pode perder de vista que Deus está no controle de tudo, amém? E que muitas das vezes nós andamos preocupados, né, com os afazeres, com as contas, com muitas das coisas, mas Deus aqui nos adverte: busquem primeiro o meu reino, que todas as coisas estão diante do Senhor, e Ele tem o tempo certo para dar a resposta, amém? Convidar os irmãos a fecharem as Bíblias, curvarem suas fontes. A gente está orando. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado por mais essa noite, Pai, na Tua casa. Queremos Te pedir, Senhor, ser conosco, ser com cada um de nós. Ô Senhor, esse lugar é Teu. Recebe desde já esse culto, Pai, prepara a palavra, que nossos corações, Pai, venham estar sedentos, Pai, para receber essa palavra e colocar em prática. Traz em segurança, Pai, aqueles que estão pelo caminho, aqueles que vão assistir, Pai, após o culto, pelo canal do YouTube, que venham ser ricamente abençoados também. Recebe desde já os nossos louvores, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Ele? Louvor e honra. Aleluia. Obrigado, Senhor. Louvor e honra. Louvor e honra, poder e glória sejam ao Cordeiro de Deus. Todos os povos, tudo que existe, dobrem-se diante de Ti. Toda língua confessará Tua grande glória.
língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor seja exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará. Cordeiro de Deus, vamos exaltar a Ele, o teu reino será para sempre. Teu reino será para sempre. Glória ao Cordeiro de Deus, pois tua palavra é eterna. Glória ao Cordeiro. Mais uma vez, teu reino será para sempre. Glória ao Cordeiro de Deus, pois tua palavra é eterna. Glória ao Cordeiro de Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor seja exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus. Para terminar, Cordeiro de Deus. Aleluia. Toda a honra e toda a glória seja ao Senhor. Amém. Os reinos se abalam. Aleluia. Ei, pode aumentar só um pouquinho o retorno para mim, por favor? Som. Obrigado. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Vamos lá no início de novo, de reino. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei.
bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino, Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, te adoramos, Senhor. Obrigado, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu estás entronizado no meio do teu povo. Oh, em meus louvores. O Senhor habita em meus louvores. Por isso nós, Pai, te damos glória, te damos graça e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Porque o teu reino, ele é eterno, ele não passará. E um dia nós estaremos contigo, Pai, para toda a eternidade, Senhor. Oh, vamos declarar então o teu reino, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino, Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Obrigado, Deus, pela tua presença, Senhor. Aleluia. Esse louvor, ele declara que não há nada que possa nos afastar e nos separar do amor de Deus. Que a gente possa declarar, né, com todo o nosso ser, com toda a nossa força. Amém? Você tem liberdade, feche os seus olhos, adore, exalte o nome do Senhor nessa noite. Amém? Amém. Oh, não é nada, Senhor. No mundo busquei, no mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções não vazias, tesouros que um dia se consumarão. Declarar, não há nada
nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Vamos declarar. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz belezas às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldado, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Oh, não há nada, Não há nada, nada melhor. não há nada. Oh, aleluia. Não há nada, Pai, que nos afaste de Ti, Senhor. Nada melhor E o meu Deus, não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Oh, traz vida ao sepulcro, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldado, faz do mar um caminho, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Oh, aleluia. Oh, não há nada. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Oh, aleluia. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se descerá sobre ti. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará,
visita, Senhor. Senhor, vem nos restaurar, vem nos guiar, Pai. Nos ajuda, Senhor. Do Espírito sopra nesse lugar e enche os nossos. Vamos declarar mais uma vez. Corações, Pai, com a Tua presença, com o Teu Espírito, Deus. Obrigado, Pai, por essa noite. Estamos entoando, Pai, cânticos a Ti, por termos acesso a Ti, Deus. Obrigado, Pai, por cada um que chegou neste lugar. Abençoa cada vida, Deus, e derrama do Teu Espírito Santo, Pai. Oh, que nossas mentes, que nossos corações estejam cativos a Ti, Pai. Fala conosco nessa noite, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós Te agradecemos por em nome de Jesus. Amém. Você pode abençoar a vida perto de você. Deus o abençoe ricamente. Boa noite, que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas. Obrigado, querido. Mais uma vez, que possamos continuar adorando ao Senhor e recebendo da sua palavra, amém? Alguns anúncios que a gente precisa fazer rapidamente. Nós continuamos convidando toda a igreja a estar presente durante a semana. Nós temos culto às terças-feiras, 9h30 da manhã, e às quintas, às 19h30. Então, se você puder, venha participar. Terça-feira, o nosso culto de oração pela manhã, e às quintas-feiras, o nosso culto público, onde nós temos estudado o livro de Provérbios. Então, são duas oportunidades que nós temos de estar na casa de Deus, que você possa estar presente em nome de Jesus, amém? Nós temos uma cantina funcionando depois do culto, e a gente tem dito, a cantina é mais do que um lugar para lanchar. A cantina é um lugar de comunhão. Nós temos promovido comunhão para que as pessoas possam se conhecer melhor, interagir melhor. Então, quando acabar o culto, não vá embora correndo, dê um pulinho lá atrás, faça um lanche. Ainda tem os salgados de que tinha de manhã. Nós temos lá atrás hoje coxinha, joelhos, esfirra, hambúrguer de forno. Então, coisas para que você possa fazer um bom lanche e também ter comunhão, tá bom? Nós vamos ter doação de sangue no dia 2 de setembro. Dia 2 de setembro, a saída será aqui da porta da igreja às 9h da manhã. A doação será no Hospital Estadual da Criança, ali em Vila Valqueire. E se você não faz parte do grupo de doação de sangue, mas gostaria de fazer, procure o nosso irmão Abraão. Ele vai te dar todas as orientações para que você possa participar desse trabalho também. Então, dia 2 de setembro, doação de sangue, tá bom? Nós continuamos arrecadando as doações para as nossas campanhas sociais, campanha do Quilo, Luz na Noite, o abrigo infantil. Então, que você possa continuar abençoando a obra de Deus, né, com os alimentos para a campanha do Quilo, com os cobertores, os agasalhos e os outros itens que nós pedimos para o Luz na Noite, e o abrigo leite integral. São os itens que nós temos pedido para podermos continuar honrando com esses compromissos. Amém, irmãos? Então, que você possa trazer, e com certeza Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus, tá bom?
Nosso próximo encontro feminino vai ser no dia 26 de agosto. Amém, irmãs? Anotem aí na sua agenda, vai ser no sábado, às 9h30 da manhã, para que as irmãs que trabalham fora possam participar também. Então, dia 26 de agosto, encontro feminino aqui na igreja, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus, tá bom? E no sábado que vem, dia 19 de agosto, o nosso segundo encontro de louvor e adoração lá na igreja de Botafogo. O pregador será o Marcelo Aguiar. Tenho certeza que vai ser um dia muito abençoado. E se você puder, vamos estar presentes, né? Todas as igrejas da nossa denominação estarão ali presentes. Nós vamos cultuar e agradecer a Deus por esse recomeço que Ele tem nos dado. Eu tenho pedido para que aquelas pessoas que têm interesse em ir, mande uma mensagem para o WhatsApp. Então, se você puder nos ajudar, nós só estamos atendendo a um pedido do Bispo Luiz Paulo, para passar para ele mais ou menos uma ideia de quantas pessoas irão. Não é que você não possa ir se você não mandar a mensagem, não é isso. A gente só quer ter uma ideia para passar para ele. Chegou no dia, você conseguiu ir, se você conseguir estar presente, mas não mandou a mensagem pelo WhatsApp, isso não é nenhum problema. Posso ouvir um amém? O mais importante é que você vá. Mas se você puder, mande uma mensagem para a gente ter um quantitativo para passarmos para ele. E eu confirmei com ele, vai ter igreja da criança no dia. Então aquelas pessoas que têm criança pequena podem levar sem nenhum problema, que a igreja da criança lá de Botafogo vai estar funcionando normalmente, tá bom? Esses são os nossos anúncios principais. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém? Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Eu sempre pergunto se tem alguém nos visitando. Temos um visitante ali. Que Deus abençoe a sua vida. Já vai chegar até você uma lembrança da nossa igreja, né? Agradecendo a sua visita. Quem estiver perto, nos ajude a receber com carinho. Isso, o Luiz Fernando vai estar entregando. Que Deus te abençoe, meu irmão. Seja muito bem-vindo à nossa igreja. Como é que nós recebemos, igreja, nosso visitante? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, amém? Volte sempre, que Deus o abençoe. Irmãos, vamos passar o nosso momento de oração. Nós aprendemos que a igreja é uma casa de oração e nós estamos levantando o clamor por algumas pessoas, né? Estamos orando pelo João Ribeiro Magalhães, né? Que é o padrasto da nossa irmã Elaine Giovanelli, que vai passar por uma nova cirurgia no dia 11 de setembro. Estamos orando pela recuperação da Fátima Bastos, né? Graças a Deus já está em casa, para a glória do Senhor. A família pede que por recomendações médicas, ninguém vai visitar a irmã, né? São recomendações médicas, então a família ela não está recebendo visitas, tá bom? Mas já está em casa em nome de Jesus. De manhã eu coloquei para a igreja, nós temos 2 pedidos de pastores da nossa denominação. Um é o pastor Laerte, que está com a sua mãe Hilda internada no CTI, tratando um problema do coração. E o outro é o pastor Marcos da Bahia, né? O seu pai Mário foi internado no UTI ontem. Então também nós estamos colocando eles diante de Deus em oração. Continuamos orando por familiares de irmãos nossos que estão enfermos, né, que é o caso da Guiomar, mãe da Adelaide, a Leda, mãe da Beatriz, a Maria do Carmo, irmã do Alexandre, e a Fernanda Flor, amiga da Fernanda. E estamos clamando a Deus para que haja paz aqui no nosso bairro, né? Hoje é Dia dos Pais, tivemos mais um episódio aqui no Jordão. Eu estava olhando o Twitter e é aquela velha briga entre tráfico e milícia, né? A milícia entra, o tráfico quer retomar e a população é que sofre com tudo isso, e nós estamos colocando isso diante de Deus em oração também, amém? Aliás, uma terça-feira, não lembro se foi essa ou a outra, nós levantamos um clamor de manhã e vamos continuar orando às terças-feiras em jejum e oração, orando pelo nosso bairro, orando pelo Jordão, Nova Aurora, Malvinas, né? As comunidades aqui ao nosso redor, pedindo que Deus traga paz, amém? Para que pessoas possam viver em paz e segurança. Irmãos, vamos dobrar os nossos joelhos. Eu vou desligar o microfone. Você vai ter tempo para apresentar o seu pedido ao Senhor
e daqui a pouquinho nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Amém. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, Deus, que nos alcança a cada dia e nos direciona, Senhor, no caminho pelo qual nós devemos andar. Pai amado, de joelhos prostrados, nós queremos primeiro Te pedir perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Perdão pelas nossas falhas, ó Senhor. E queremos apresentar os nossos pedidos a Ti, Senhor. Tantas pessoas estão sofrendo, como nós lemos aqui nomes de pessoas que estão enfermas, precisando de um milagre. E há tantas outras que às vezes não chegam até nós, ó Pai, que o Senhor possa estender a Sua mão e curar pessoas neste lugar, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Não é para a glória do homem ou da igreja, mas é para a glória do Teu nome, Jesus. Opera o Teu milagre, Senhor. Curando, restaurando, libertando vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Nós entregamos, ó Pai, em Tuas mãos todos esses pedidos de oração, ó Pai. Os que nós lemos, os que estão sendo entregues agora, Pai, estão todos em Tuas mãos. E nós cremos que o Senhor responderá conforme a Tua destra fiel, ó Pai. Santo Deus, amado Pai, transforma o nosso coração, Pai. Nós nos ajoelhamos para que o nosso coração também seja quebrantado diante da Tua presença, Pai. Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, debaixo do Teu governo, debaixo da Tua autoridade, Pai. Reina sobre nós, reina sobre esta igreja, Pai.
Que a tua vontade prevaleça sobre a nossa vontade, ó Pai. Pois a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável, Senhor. Abençoa as famílias da igreja, Pai. Abençoa os casamentos, os relacionamentos, Pai. Abençoa o relacionamento entre pais e filhos, ó Deus. Oh, Jesus, abençoa o teu povo. Nós te pedimos, ó Pai, pela fé, já te agradecemos em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Que você possa sentar agora, neste momento. E que Deus seja louvado. Nós vamos passar o momento do ofertório. Momento que também faz parte do nosso culto ao Senhor. E se você quiser participar deste momento, basta você levantar a sua mão e as irmãs vão chegar até você com os envelopes. Este é um momento para que a igreja possa abençoar o reino de Deus. Se você desejar participar deste momento, é só levantar a sua mão. Nós temos aqui projetado as contas da igreja para aqueles que querem fazer transferências eletrônicas, cai direto na conta da igreja, mais seguro. Nós temos os diáconos também com as maquininhas para aqueles que ainda desejam utilizar o cartão de débito. Que Deus abençoe sua vida. Deus ama aquele que dá com alegria, e aqui ninguém é obrigado a nada, né? Você tem a liberdade para dizimar e ofertar conforme aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Amém? Se você preparou o seu envelope, traga até o altar do Senhor e receba a bênção de Deus na sua vida em nome de Jesus. Amém. Se você estiver terminando de preencher, você pode trazer a qualquer momento. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Se você tem alguma oferta para entregar ao Senhor, segure em suas mãos. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai, pelos dízimos e ofertas trazidos ao teu altar. Obrigado pela tua provisão, ó Pai. O Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Abençoa o teu povo, Pai. Abençoa a tua igreja com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós entregamos tudo em tuas mãos, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. E que a igreja do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Você pode sentar. Vamos louvar ao Senhor enquanto nós passamos as salvas. Deus abençoe, minha filha. Provada, tu me dás
Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 12. Vamos ler até o versículo 17. Amém? A palavra de Deus diz assim: por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O Senhor nos abençoe através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, ó Pai, para que o Teu povo seja alimentado pela Tua palavra e pela Tua palavra somente, ó Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, e que a igreja do Senhor diga amém. Queridos, nós estamos falando sobre a corrida rumo a Jerusalém celestial, né? Depois de falarmos sobre o capítulo 11 de Hebreus, falamos sobre a fé que agrada a Deus. No capítulo 12 estamos vendo os passos, aquilo que nós devemos fazer durante esta jornada, né? Quais são as etapas dessa jornada que nos conduzirá, à eternidade. Primeiro, no próprio capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4, do versículo 1 ao versículo 4, nós vimos o autor aos Hebreus usando a imagem do atletismo, de uma corrida, usando a imagem até no versículo 4 de uma luta. Ou seja, é algo pelo qual nós temos que nos esforçar. O atleta, ele não ganha a corrida se ele não se esforçar, se ele não se preparar, se ele não se cuidar e se ele não correr a corrida propriamente dita. Então, dos versículos 1 ao versículo 4, o autor aos Hebreus usa a imagem dos Jogos Olímpicos, né, vamos dizer assim, do atletismo, da corrida, da luta, para expressar este esforço que nós precisamos fazer para que nós possamos chegar até a vida eterna, a Jerusalém celestial. Depois do versículo 5 até o versículo 11, o autor aos Hebreus passa para uma segunda etapa do ensinamento. Primeiro ele usa a imagem dos jogos, do atletismo, do esporte. Depois ele passa para a segunda etapa, que é a disciplina. E nós precisamos entender que nesta jornada nós vamos cometer erros. Nós vamos errar. Todos aqueles que vieram antes de nós erraram também, sim ou não? Mas nós temos um Deus que disciplina a quem Ele ama. Então o autor aos Hebreus está dizendo que muitas vezes a disciplina vem sobre nós para nos colocar no caminho certo, para nos redirecionar, para nos colocar de novo no caminho pelo qual o Senhor quer que nós andemos. Então a disciplina, ela pode parecer algo ruim, mas na verdade é um gesto de amor de Deus, que não nos deixa a nossa própria sorte. Ele, percebendo que nós estamos caminhando de uma maneira errada, Ele nos conduz novamente para o caminho certo. Você pode dar uma glória a Deus? Então veja que o autor aos Hebreus, ele está discorrendo sobre algumas etapas dessa jornada. Primeiro, o esforço de um atleta. Depois, o entendimento de que a disciplina é necessária. E a partir do versículo 12,
o autor aos Hebreus passa a falar sobre o terceiro ponto dessa jornada, que é a atitude que nós devemos assumir. E ele começa falando nos versículos 12 e 13 que nós temos que vencer o desânimo. Meus irmãos, às vezes, nessa jornada nós vamos ficar cansados, nós vamos ficar desanimados. Satanás vai tentar fazer com que a gente pare, ele vai tentar fazer com que a gente não vá adiante, porque ele sabe que a igreja, quando está unida e orando, as bênçãos de Deus fluem e almas são arrancadas do inferno. Então, nós precisamos entender que nesta jornada, vamos em alguns momentos ficarmos cansados. Olha, até Jesus ficou cansado. Ele estava naquele barco dormindo, porque ele estava o quê? Cansado. Ele estava o dia inteiro pregando a palavra, curando enfermos, atendendo pessoas. E quando ele entrou no barco, ele viu uma oportunidade de descansar o corpo. Mas o autor dos Hebreus está dizendo: quando você se sentir desanimado, você precisa vencer o desânimo. Nós falamos aqui: levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. E no versículo 14 ele diz que nós temos que fazer, no versículo 13, perdão, nós temos que fazer caminhos retos para os nossos pés, porque eu não posso me animar para continuar andando pelo caminho errado. Você entende isso? Eu não posso sair do desânimo e ficar animado e continuar andando pelo caminho errado. Se eu sair do desânimo e se eu receber um ânimo novo do Senhor, eu tenho que andar pelo caminho certo, pelo caminho reto, pelo caminho que Ele colocou diante de mim. Você pode dar uma glória a Deus? Então veja que o autor aos Hebreus, ele está construindo um raciocínio. Depois, no versículo 14, ele fala sobre a relação que nós temos que ter com Deus e com os homens. Ele está dizendo: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. Ora, a igreja é um lugar de relacionamentos, meus irmãos. A igreja não é um clube, a igreja não é um ponto de encontro, a igreja é um lugar onde o povo de Deus se reúne. Você pode dizer amém? E quando o povo de Deus se reúne, existe um relacionamento, e nós precisamos investir nesse relacionamento. E o autor aos Hebreus diz: procurem viver em paz com todos. Ora, pastor, mas por que ele diz procurem viver em paz? Porque às vezes isso não é possível. Às vezes nós queremos viver em paz com pessoas e pessoas não querem viver em paz conosco. Isso acontece muitas vezes no nosso trabalho, no lugar onde nós moramos, acontece em todo lugar. Mas o autor aos Hebreus, ele insiste que nós, como servos de Deus, nós precisamos insistir em relacionamentos de paz. Você pode dizer amém? Então ele continua mostrando o caminho. E ora, primeiro ele fala que nós temos que viver em paz com todos. Nós temos que tentar viver em paz com todos. Mas isso por si só não é suficiente. Se o seu relacionamento com o próximo precisa estar em dia, muito mais o nosso relacionamento com quem? Com Deus. E ele diz: busquem a santificação. Ou seja, não se trata apenas de viver bem com os outros, se trata principalmente de viver bem com quem? Com Deus. Então busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma exigência nessa jornada. Se você quer chegar ao final desse caminho e estar diante da face de Deus, você precisa entender a necessidade de uma vida de santificação diante de Deus. Posso ouvir um amém? Pois bem, isso são apenas recapitulações daquilo que nós já falamos até agora, e isso está gravado no nosso canal do YouTube. Você pode voltar lá e rever essas mensagens. Nosso podcast também está sendo atualizado nas principais plataformas, Spotify, Deezer e o aplicativo da Apple. Hoje nós vamos falar sobre o versículo 15. O assunto de hoje, o versículo que nós vamos falar hoje é o versículo 15, que diz o quê? Cuidem. E aí preste atenção, o autor aos Hebreus está dando uma ordem. Cuidem. Para quê? Para que ninguém fique afastado do quê? Da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando cause o quê?
perturbação, e por meio dela muitos sejam o quê? Contaminados. Meus irmãos, primeiro ponto, vamos falar da primeira metade do versículo. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Nós não podemos nos afastar da graça de Deus. Se há algo que nós precisamos entender, meus irmãos, como povo de Deus, como eu disse hoje pela manhã, como povo da aliança, nós não podemos nos afastar da graça de Deus. Raymond Brown diz que os crentes hebreus começaram a sua vida de fé somente pela graça salvadora de Deus, e somente pela graça poderiam continuar. A vida cristã começa de que forma, meus irmãos? Como começa a vida cristã? Efésios capítulo 2, versículo 8. Bota na tela, por favor, depois a gente vai voltar para Hebreus. Assim começa a vida cristã, porque pela graça vocês são salvos. A vida cristã, ela começa pela graça, e a graça permeia toda a nossa jornada até a eternidade. É pela graça que todos os dias pela manhã nós abrimos os nossos olhos. É pela graça que todos os dias de manhã nós recebemos mais um dia de vida. É pela graça que quando morrermos estaremos na presença do Pai. É pela graça. Então a vida cristã começa e ela continua apenas pela graça. Mas o que então? Voltemos lá em Hebreus 12, 15, por gentileza. O que então o autor aos Hebreus quis dizer com se afastar da graça? Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Meus irmãos, todas as vezes que alguém se afasta de Deus, ele se afasta da sua graça. A parábola do filho pródigo fala sobre o filho que se afastou da presença do pai. Quando você se afasta do pai, você se afasta da sua graça. E quantas pessoas estão na igreja, servindo ao Senhor, dedicando a sua vida a Deus, trabalhando com alegria no seu coração, e de repente acontece alguma coisa, e essas pessoas se afastam da igreja, se afastam dos caminhos do Senhor, e aí você encontra essa pessoa algum tempo depois, e aquela pessoa está irreconhecível. Você já não consegue mais reconhecer aquela pessoa, você já não consegue mais conversar com aquela pessoa, porque o coração daquela pessoa está agora amargurado, está pesado, a pessoa não consegue mais ter prazer nas coisas de Deus. O que aconteceu com essa pessoa? Ela se afastou da graça de Deus. A pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é se afastar da presença de Deus. E infelizmente, ao longo da minha vida de igreja, ao longo de 35 anos, eu vi muitas vezes isso acontecer. Pessoas que caminhavam conosco, caminhavam ao nosso lado, abriam seus lábios e diziam que amavam a Deus, mas quando passaram pela prova, quando passaram pelo momento difícil, se afastaram da graça. Meu querido irmão, minha querida irmã, a vida cristã é uma vida de lutas. O próprio Jesus Cristo disse o quê? No mundo vocês vão ter aflições. Mas ele também disse o quê? Não tenham medo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Então nós precisamos entender que no dia da prova, no dia da adversidade, no dia em que nós enfrentarmos a luta e o perigo, quem estará conosco ao nosso lado? Aquele que nos concedeu o quê? A sua graça.
E se nós entendermos que a graça de Deus é suficiente, nós vamos continuar perseverando em seus caminhos. Então, nós precisamos, meus irmãos, entender o que o autor aos Hebreus está dizendo. Nós precisamos cuidar da igreja para que ninguém se afaste da graça de Deus. Nós precisamos estar atentos para que nenhum de nós sejamos instrumentos para que pessoas se afastem dos caminhos do Senhor. Nós precisamos estar atentos às nossas atitudes para que nós sejamos um instrumento de acolhimento e não um instrumento de apartamento. Você entende isso? Então a nossa responsabilidade como igreja, como povo de Deus, é cuidar para que as pessoas saibam que aqui elas estão seguras, porque elas estão na casa do Pai, porque elas estão amparadas pela graça de Deus. E a graça de Deus, ela representa esse favor imerecido, representa esta bênção de Deus que foi dada a nós sem que fosse cobrado nada de nós. O que foi que você pagou pela sua salvação? Quanto você pagou pela sua salvação? Pode responder. Nada, absolutamente nada, porque ela custou não algo que nós tivemos que fazer, mas ela custou algo que o próprio Deus teve que fazer, e Ele teve que enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar, para que o seu sangue derramado na cruz nos lavasse de todo pecado. Então, meus irmãos, se você olhar com cuidado para pessoas que se afastaram da graça, você vai perceber o quanto elas precisam voltar para a presença de Deus. Se você encontrar alguém que está afastado da igreja, que está afastado do caminho do Senhor, você vai perceber o quanto aquela pessoa caiu. O que fazer diante disso? O que fazer quando nós encontramos alguém que se afastou da presença de Deus? Nós temos que entender que Deus nos deu uma grande oportunidade de falar com aquela pessoa, para que a pessoa possa entender a necessidade, a urgência e a importância de voltar para os caminhos do Senhor. Ah, pastor, mas eu já conversei com pessoas assim. Eu também já conversei. E normalmente a discussão gira em torno do homem. Ah, porque o pastor fez isso. Ah, porque a esposa do pastor fez aquilo. Ah, porque o diácono fez isso. Ah, porque a esposa do diácono fez aquilo. Ah, porque o líder do louvor fez isso. Ah, porque o líder dos jovens fez aquilo. Não é assim que acontece? Sempre há um questionamento a respeito do homem. O homem. E o que nós temos que fazer? Nós temos que tirar esse debate do homem e levá-lo para Deus. Porque, meus irmãos, não foi o homem que morreu na cruz por nós, não foi o pastor, não foi o diácono, não foi o obreiro, a obreira. Quem morreu na cruz por nós foi quem? Foi o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O homem é falho, o homem é pecador. E se nós ficarmos olhando para os homens, nós vamos cair. E quando você encontrar pessoas assim, você precisa fazê-las entender que ela está olhando para o lugar errado. Ela está olhando para o homem, quando ela deveria estar olhando para o autor da graça. Porque é Ele quem nos mantém de pé. É Ele quem nos mantém no caminho. É Ele quem nos mantém na jornada. Se eu olhar para o homem, eu cairei. Se eu olhar para Cristo, eu continuarei andando. Aliás, foi isso que aconteceu com Pedro. Eu sempre repito aqui. Quando Jesus estava andando pelas águas, todos acharam que era um fantasma. E aí Pedro falou: se és tu mesmo, manda-me ter contigo. E Jesus disse o que para Pedro? Pode vir. E Pedro pula do barco e começa a andar pelas águas. Mas ele andou pelas águas por quê? Porque ele estava olhando para quem? Os olhos dele estavam aonde? Em Jesus. Mas quando ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o mar, para o vento, para as circunstâncias, ele começou a afundar. Por quê? Porque os seus olhos saíram de Cristo e começaram a olhar as circunstâncias.
E aí a sua mente parou de crer. E é nesse momento que pessoas afundam, quando deixam de olhar para Deus. Sempre que eu encontro com uma pessoa que está afastada da igreja e que a pessoa começa a reclamar de alguém, eu digo: meu irmão, minha irmã, vamos parar de falar do homem. Vamos falar de Deus. Vamos falar da igreja. Vamos falar da sua vida. Vamos falar do perigo que você corre estando longe da graça. Você entende isso, meus irmãos? Então, com essas pessoas nós temos que mostrar o caminho de volta para a graça, porque o autor aos Hebreus está dizendo que é perigoso alguém ficar afastado da graça de Deus. A graça é o ambiente no qual esta corrida rumo a Jerusalém se desenvolve. E se você está fora da graça, você também está fora da corrida. Você entende isso? Quem está fora da graça está fora da corrida. E eu só consigo me lembrar daquela parábola das virgens. 5 entraram e 5 ficaram de fora. E quando elas bateram na porta pedindo para entrar, o que o noivo respondeu? Não posso abrir. Não posso abrir. Por isso, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado. É muito fácil cair. É muito fácil se desviar. É muito fácil se aborrecer. É muito fácil jogar a responsabilidade para os outros. É fácil fazer isso. E Satanás, ele é expert em fazer isso. Ele conseguiu jogar Adão e Eva contra o próprio Deus. Nós temos que tomar cuidado. Aliás, a Bíblia diz que aquele que está de pé, tome cuidado, para que não venha a cair. E a queda, meus irmãos, ela é grande. Porque quando você se afasta da graça, você se afasta da presença de Deus. E quando você se afasta da presença de Deus, você se afasta da corrida. Você entende isso? Agora vamos à outra metade do versículo 15. Primeira metade do versículo diz que nós devemos tomar cuidado para que ninguém se afaste da onde? E a segunda metade diz que nós também devemos tomar cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando cause o quê? Perturbação, e por meio dela muitos sejam o quê? Eu não sei se isso acontece ainda nos dias de hoje, mas quando eu era mais jovem, tem pouco tempo isso, não sei porque vocês estão rindo. Na escola a gente fazia a experiência do feijão. Alguém lembra da experiência do feijão? Quem lembra aí? Ninguém quer levantar a mão, né? Para dizer que é velho, né? Qual era a experiência do feijão? Pegava um algodão, botava no copinho, aí botava o carocinho do feijão. Passado um tempo, o que acontecia? A raiz de amargura, ela é assim, ela não começa grande, ela começa o quê? Pequenininha. E ela vai crescendo. E ela vai se espalhando. E quando você percebe, muitas pessoas já estão sendo contaminadas. Com esta imagem tomada da agricultura, o autor da carta aos Hebreus, ele olha para a igreja e a compara a uma pessoa que perdeu a graça e agora se tornou o quê? Uma raiz amarga. Então, aqueles que caem da graça, aqueles que se afastam de Deus, além de não estarem mais na corrida, podem se tornar o quê? Uma raiz amarga. E se tornando uma raiz amarga, pode causar o quê? Perturbação. E por meio dela, contaminar muitas
pessoas. Em Deuteronômio 29, 18, pode colocar na tela, por favor. Deuteronômio 29, 18. Veja o que a Bíblia diz. Que entre vocês não haja o quê? Homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo quê? Cujo coração hoje faça o quê? Se desvie do Senhor, o nosso Deus, e vá servir os deuses destas nações. Que não haja entre vocês o quê? Então veja o que Moisés está dizendo. Que se houver entre o povo de Deus alguém que tenha se desviado do Senhor e tenha ido adorar os deuses das nações pagãs, nós estamos falando sobre isso aos domingos pela manhã, esta pessoa pode se tornar o quê? Uma raiz de amargura. E ela pode se espalhar entre o povo de Deus. Então nós precisamos ter cuidado, meus irmãos, porque as pessoas que abandonam a fé podem perturbar a paz da igreja. Isso é sério. Nós temos que tentar trazer essas pessoas de volta. Nós temos que ser um instrumento de reconciliação. Mas infelizmente há pessoas que às vezes são irreconciliáveis. Eu já conversei com pessoas e graças a Deus fui usado por Deus para que essas pessoas voltassem aos caminhos do Senhor. Mas já conversei com outras pessoas que haviam se desviado também da presença de Deus e que não foi possível fazer nada, porque havia tanta amargura no coração que não havia mais o que fazer, humanamente falando. E sinceramente, eu tive que me afastar, porque se eu ficasse conversando mais com aquela pessoa, ela que me contaminaria. Então nós temos que tomar cuidado, porque com palavras amargas, os crentes são privados da santidade. Palavras amargas podem afastar qualquer pessoa da presença de Deus. Nós precisamos ter cuidado, meus irmãos. Nós temos que estar prontos para ajudar quem quer que seja. Posso ouvir um amém? Mas se o coração daquela pessoa não quiser mudança, se o coração daquela pessoa estiver de um tal ponto amargo e não quiser mais abrir o ouvido para escutar e para conversar, a melhor coisa que nós temos a fazer é nos afastarmos. Por quê? Porque essa raiz de amargura pode nos contaminar. Uma pessoa amarga, segundo Henriksen, ela não prejudica somente a si mesma, mas ela é como câncer que se espalha na vida dos outros. Pessoas amargas têm um potencial destrutivo. E na jornada da vida cristã, nós precisamos entender que pessoas assim podem semear discórdia entre os irmãos. E Satanás, meus irmãos, não tenha dúvida, ele planta pessoas assim no meio das igrejas para dividir a igreja. Pessoas que são enviadas apenas para causar divisão e discórdia, pessoas que trazem ressentimento e mágoa. No meio dos 12 apóstolos de Cristo, quem estava lá? Quem estava lá entre eles? Quem era Judas? Quem era Judas? Apóstolo? Batizado nas águas? Sim ou não? Provavelmente. Um homem que estava acima de qualquer suspeita, mas no seu coração havia o quê?
Amargura. E todas as vezes que ele podia, ele tentava plantar amargura no coração das pessoas. Como por exemplo o episódio que Maria foi ungir os pés do Senhor. Ele rapidamente disse: nossa, que desperdício! Por que essa mulher está gastando este óleo caro desta forma? Nós poderíamos vender e dar aos pobres. Percebe a amargura semeando a discórdia? Sim ou não? Mas Jesus vem e resolve o problema. Olha, os pobres sempre estarão aí para você ajudar, mas ela está me preparando para a minha crucificação. Infelizmente, Satanás planta pessoas no meio do povo de Deus para causar divisão. E nós, meus irmãos, precisamos estar atentos a isso. Nós temos que cuidar para que ninguém se afaste. Volte lá, por favor, a Hebreus 12:15. Nós temos que cuidar para que ninguém se afaste da graça de Deus. Mas se nós identificarmos raiz de amargura no meio do povo de Deus, nós precisamos tomar cuidado para que não haja perturbação no meio da igreja. Porque se você der ouvidos, o seu coração vai ficar contaminado. E eu não estou falando da nossa igreja, eu estou falando da igreja através de toda a história. Quando os apóstolos estavam recolhendo doações para manter as pessoas que estavam passando necessidade em Jerusalém, veio um homem bom e piedoso trazer a sua oferta, chamado Barnabé, amém? Um homem que vendeu uma propriedade e trouxe dinheiro para ajudar a igreja, sim ou não? Mas também veio Ananias e Safira. Você entende isso? Veio Barnabé, mas também veio Ananias e Safira. Quando eles estavam pregando o evangelho, se depararam com uma jovem adivinhadora. E quando repreenderam o espírito maligno que estava nela, mandaram eles ir embora, porque eles não queriam perder a sua fonte de renda. Pessoas têm os seus interesses e às vezes não querem ouvir o evangelho. Quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, houveram os opositores. Então não é hoje, não é agora, não é nessa igreja, é em toda a história. Satanás está lá colocando joio no meio do quê? Do trigo. E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos parar de emprestar os nossos ouvidos para aquelas pessoas que só têm raiz de amargura, mas não têm paz no seu coração. E quando uma pessoa não tem paz no seu coração, meus irmãos, primeiro, ela está em conflito consigo mesma. Segundo, tudo ao seu redor fica cinzento. Terceiro, há um breu em sua alma. Quarto, há um tufão em sua mente. Quinto, há uma tempestade no seu coração. Pessoas assim não têm paz com Deus e vão fazer de tudo para derrubar outras pessoas. Cuidem para que ninguém se afaste da graça. Mas se você se deparar com alguém que está plantando raiz de amargura, se afaste. Essa é a ordem do autor aos Hebreus. Se afaste. Porque é mais fácil essa pessoa te contaminar do que você mudar o pensamento dela. E nós precisamos estar atentos, porque quando Jesus fala sobre a parábola do joio e do trigo, ele manda arrancar o joio? Sim ou não? Não. Mestre, quer que nós venhamos arrancar o joio? Qual foi a resposta? Não. A separação será feita no dia da colheita. Até lá, deixem que eles cresçam juntos, e os frutos mostrarão quem é trigo e quem é joio.
Você entende isso? Então, nesta corrida rumo a Jerusalém Celestial, nós temos que nos esforçar ao máximo para ajudar aquelas pessoas que estão fracas na fé, para que elas não se afastem da graça. Você entende isso? Temos que dar o nosso melhor por isso. Mas também precisamos estar atentos àquelas pessoas que foram enviadas apenas para plantar amargura no coração de outras pessoas. São pessoas que não têm palavras boas nos seus lábios, né? Se o dia está claro e bonito, você fala assim: irmão, olha como é que o dia está bonito hoje. Mas vai chover. Mas está um calor, né? Está um calor, parece um inferno. São pessoas que não têm palavras agradáveis nos seus lábios. Parece que estão de mal com o mundo. Pastor, o que eu faço por essas pessoas? Ore por elas. Ore. Você não precisa emprestar os seus ouvidos, mas nós podemos orar por elas, amém? Nós podemos pedir que Deus possa libertar essas pessoas. Nós podemos pedir que Deus traga paz ao coração dessas pessoas, para que essas pessoas sejam reconciliadas novamente com o Senhor, pois é disso que elas precisam. Posso ouvir um amém? Elas precisam da graça de Deus novamente, porque elas caíram, elas perderam a graça, não estão mais no relacionamento com Deus, né? Lembra lá das redes sociais? Fulano em um relacionamento sério com ciclano. Não estão em relacionamento com Deus. Estão afastados. Estão separados. E a amargura que está no seu coração tenta contaminar, mas nós fomos chamados, de acordo com a palavra de Deus, para cuidar de pessoas. Então, meus irmãos, eu quero concluir esta mensagem dizendo: vamos nos esforçar ao máximo para cuidar de pessoas, para que ninguém se afaste da graça de Deus. Posso ouvir um amém? Este é o propósito da igreja. Nós precisamos nos esforçar para que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus, para que ninguém se afaste da graça de Deus. Mas se você perceber que alguém está tentando plantar semente de amargura no seu coração, se afaste e ore. Ore por essa pessoa. Peça que Deus abra os seus olhos. Peça que o Senhor intervenha em sua vida. Peça que o Senhor a ajude a enxergar novamente a graça, porque, meus irmãos, não há nada mais triste para alguém que encontrou a Jesus um dia. Não há nada mais triste do que perder a graça. Judas, ele ficou tão incomodado com o que ele fez, que ele tirou a própria vida. Não havia arrependimento. O remorso o consumiu de tal maneira que ele viu que a única esperança para ele era dar cabo da própria vida. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, porque na própria carta aos Hebreus, lá no capítulo 6 e no capítulo 10, o autor fala sobre isso. Uma vez que nós fomos iluminados pela graça de Deus e nos afastamos dela, não há mais nada a ser feito, porque essas pessoas negaram a Cristo novamente. Então, meus irmãos, como igreja, nós precisamos cuidar uns dos outros, amém? Nós precisamos olhar para as pessoas ao nosso redor e tentar ajudar sempre, sempre, sempre. Posso ouvir um amém? Agora, tenha atenção. Se você perceber que alguém está tentando plantar esta raiz de amargura no seu coração, se afaste e ore por essa pessoa. Porque senão a sua corrida pode ficar comprometida. A sua jornada pode ser comprometida. Você pode cair e se desanimar e ficar frágil. E daqui a pouco será mais alguém que estará longe da igreja. Eu já falei isso aqui algumas vezes e
A gente percebe quando algumas coisas estão acontecendo, né? As pessoas às vezes estão animadas, chegam na igreja, puxa vida, encontrei a igreja que eu quero ficar, tá, e sentam mais ou menos por aqui. Aí daqui a pouco acontece alguma coisa, a pessoa vai para o meio, aí daqui a pouco a pessoa vai lá para trás, aí daqui a pouco a pessoa... Cadê fulano? Ah, foi embora. Nós precisamos tomar cuidado. As coisas de Deus são coisas sérias. Nós precisamos levar Deus a sério. Aliás, o apóstolo Paulo diz: de Deus não se zomba. Nós precisamos entender que nós somos chamados para cuidar de pessoas. Nós precisamos, como igreja, nos importarmos uns com os outros. Amém? Nós precisamos olhar para o nosso irmão e nos importarmos com ele. O nosso irmão não é uma bengala. O nosso irmão, ele faz parte da nossa jornada. Tem gente que olha para os irmãos da igreja e só sabe pedir oração. Ah, irmão, ora por mim. Não sabe nem o nome da pessoa. Porque é outro problema. A gente chama todo mundo de irmão, irmã, e ninguém sabe o nome de ninguém. Aí fica assim, qual o nome desse irmão? Ah, não vou perguntar não, senão vai parecer que eu não sei o nome dele. Mas você não sabe mesmo. Por quê? Porque a gente está no automático. Irmão, irmã. Aí às vezes não sabe nem o nome da pessoa. Não, vou continuar chamando de irmão o resto da minha vida. Aí fica, quando vê conversando com alguém, fica tentando ver se a pessoa fala o nome daquela pessoa para aprender. E aí, quando você encontra com o irmão e com a irmã, irmão, ora por mim que eu estou passando por uma luta, estou passando por um problema, estou passando por uma dificuldade. E o irmão não tem luta, não tem problema, não tem dificuldade também não? Por que a gente não conversa sobre outras coisas também? Sobre a vida, sobre trabalho, sobre a igreja, sobre os planos para o futuro. Aliás, nós somos ou não somos o corpo de Cristo? Sim ou não? Então tem outras coisas para a gente falar. Precisamos, irmãos, resgatar este relacionamento, esta comunhão. Igreja é um lugar de comunhão e a gente tem insistido nisso. Igreja não é um lugar para você ficar pedindo oração para os outros. Igreja é um lugar para você conhecer pessoas, porque você vai viver eternamente com essas pessoas. Já parou para pensar nisso? E não adianta que você não vai fugir de ninguém. Pastor, eu não vou com a cara daquele irmão ali. Se lascou, que vai ter que viver com ele para sempre. Não tem jeito. Então é melhor você já ir se resolvendo por agora. É melhor você já ir resolvendo as coisas agora. Entenda, meus queridos irmãos e irmãs, que o autor aos Hebreus está nos ensinando como andarmos nessa jornada. Tendo cuidado com a vida do próximo e nos afastando de toda raiz de amargura. Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que falou aos nossos corações nessa noite. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa continuar falando conosco. Que a Tua presença, Pai, continue agindo em nossos corações. Que o Senhor possa nos moldar segundo a Tua vontade, ó Pai. Para que nós possamos cuidar uns dos outros como a Tua palavra nos ensina. Pai amado, Pai querido, leva-nos agora de volta aos nossos lares, em paz e segurança, guardados e protegidos em Ti, Senhor. E que tenhamos um restante de dia abençoado na Tua presença, Pai. Abençoa todos os pais aqui representados, Senhor, pelo dia de hoje, pelo dia dos pais. Talvez aqui alguns não tenham vindo pela manhã. E eu quero neste momento também orar, Pai,
por todos os papais, que sejam ricamente abençoados nesta hora, em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando as famílias aqui representadas, ó Pai. Que a Tua graça continue sendo derramada sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos por tudo, ó Pai, e Te agradecemos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, e que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe, vá em paz.